tem sempre alguns segundinhos que a galera não vê, isso que eu acho legal. Sim, é verdade. Tem muita filmagem que o pessoal nunca vai ver, né? Coisas extremamente importantes. Tudo né? B-roll. Não tem absolutamente nada de importante. Não, tem alguns que tem, eu vou te contar, depois eu te conto. Tem alguns que tem. E aí, Lorde Comandante Rafael? Tudo bem, senhor Vinícius? Tudo bem, cara, tudo jóia. Como é que foi a sua semana? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Eu não tô muito feliz com esse tempo aí. Tá difícil, né, Já cara? deixei bem claro isso aqui antes, né? Aliás, uma coisa que faz um tempo que eu não te pergunto, de perguntar no ar aqui. Ixi, Maria. Você resolveu o negócio do seu filho lá, da escola? Ele tá em casa, não tá mais... Tá em casa, já tirei da escola. Ele não tá, agora ele tá parado lá. Tá parado não, coitado. Não, ele não fica parado, não. Eu sei. Não, crianças geralmente não costumam ficar paradas. Se eles ficam, dizem que é um problema, né? Sim, mas uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente tem que respeitar isso, né? Cada criança tem um tempo, cada pessoa tem uma filosofia, e não existe uma coisa absoluta que funciona para todo mundo, né? E isso é muito problemático quando a gente confronta isso com essas instituições que controlam o status quo das coisas, que a gente, se uma coisa ela não segue uma determinada linha, é muito difícil a gente se acostumar com a implementação de rotas alternativas que fujam desse meio termo, né? Tem uma frase, cara, que é muito bacana, que assim, muitas pessoas entendem de um jeito, mas se a gente for pensar, dá pra gente pensar de várias outras formas diferentes. Que é uma frase do Winston Churchill, que ele falou assim, que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Né? E a leitura mais simples, né, e que todo mundo faz automaticamente, é quase como que a democracia fosse um prêmio de consolação, assim. A gente tentou todas as outras formas de organização, de governo, e nenhuma das outras deu certo. Então a gente acabou caiu na democracia porque ela é a única que funciona, né? Mas se a gente mudar um pouco a nossa perspectiva, a gente pode enxergar essa visão dele de uma forma, não como como um prêmio de consolação, mas como uma oportunidade. Né? A democracia, ela funciona como um excelente ponto de partida, né? Como um modelo de base, que a partir dela a gente pode pensar e construir junto com ela outras coisas. Né? E para a gente mudar isso, basta uma questão de perspectiva. Né? Basta a gente pensar um pouco na frase, pensar um pouco nos conceitos que estão rolando assim em volta da gente, parar um pouco, só refletir, a gente consegue enxergar conceitos de forma totalmente diferente. E aí uma pessoa que está na frente disso, na parte da educação, é exatamente a nossa convidada de hoje, Carol Sumier. Oi, pessoal. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado por vir aí, estamos Obrigado mesmo. É que a gente sabe que é difícil sair de casa. Exatamente. Essa hora em São Paulo é difícil. Sexta-feira estamos aí, gente. Mas então, ela é educadora da Escola Politeia, pedagoga, né? De formação. E a Escola Politeia, ela tem uma história muito interessante, que ela é baseada no estilo de educação democrática, né? Na filosofia da educação democrática. Eu acho que assim, a primeira pergunta que não tem como a gente escapar. A mais óbvia. A mais óbvia, mas que é importante porque exatamente para que as pessoas saibam, né? O que é exatamente a Escola Politeia, o que é a educação democrática e como que ela funciona? Bom, a Escola Politeia é uma escola democrática em que a gente vai buscar na democracia como um valor, fundamentando todos os nossos processos pedagógicos e políticos internamente. Então é trazer esse conceito e o valor da democracia para o dia a dia da escola. Acho que é interessante a fala que você traz do Churchill, né? E, de fato, a gente precisa lidar com esse sistema democrático e tentar aperfeiçoá-lo ao máximo do que a gente conseguir dentro dessa ideia de que todas as pessoas que estão envolvidas
em alguma decisão que vai ser tomada e que vai afetá-las, que elas possam participar da tomada dessa decisão. E nesse sentido, a gente na escola, trazendo a democracia para dentro, vai buscar criar espaços de participação para que as crianças e os adolescentes tenham parte na tomada de decisões que os afetam. A gente tem 2 grandes pilares, um que é a gestão democrática da convivência e outro que é a gestão democrática do conhecimento. E aí, como a gente organiza isso é muito específico da Politeia, mas você tem uma rede internacional de escolas democráticas que vão se organizar da maneira que eles encontraram como o melhor caminho possível para aquela comunidade. Então, tem uma construção muito própria da comunidade que se uniu para realizar essa escola. No nosso caso, a ideia de abrir a escola partiu de um grupo de educadores e educadoras. Mas você tem muitas escolas também que são criadas a partir da movimentação de familiares. Então, você tem naturezas diferentes aí que vão motivar a organização de cada uma dessas escolas. Aqui no Brasil a gente tem uma rede de escolas democráticas, mas internacionalmente também essas escolas elas se reúnem anualmente desde 1993. Então tem uma rede internacional que todo ano se junta para trocar experiências, compartilhar novos caminhos, novos projetos, e que acontece num rodízio aí de país em país. Cada escola faz o recebimento das pessoas, organiza esses encontros, né? Mas basicamente trazer a democracia para esse cotidiano e trazer ela é a gente pensar na democracia para além da representatividade política que a gente tem, né? Então, quando a gente fala em democracia, a gente pensa muito nesse sistema político em que a gente elege pessoas que vão nos representar e vão levar adiante ideias que aparentemente nos fazem sentido como cidadãos e cidadãs, e trazer ela para o dia a dia dentro do espaço escolar é uma forma de pensar nessa escola democrática. Você pode pensar a democracia trazida também para outros ambientes, né? Então, se você pensa a democracia, por exemplo, no âmbito do trabalho, você pode pensar em sistemas como, por exemplo, a economia solidária, em que você vai ter os trabalhadores e as trabalhadoras reunidos para pensar como é que esse trabalho que é fruto do esforço delas vai ser organizado em proveito próprio, né? Na justiça, você pode pensar na justiça restaurativa, que vai também trazer os envolvidos numa situação, por exemplo, de conflito, inclusive conflitos graves, né? A justiça restaurativa, ela nasce de situações de crime bem graves, em que você coloca os envolvidos numa situação de diálogo, em que eles topem isso, claro, para restaurar o que foi ferido ali naquela relação, né? Então, é você trazer as pessoas para tomar parte na decisão que vai ser tomada. Então, é interessante a gente ver como é que a democracia ela pode fazer parte de uma vida cotidiana mais próxima e não só nesse lugar dessa representatividade política. Então, é um pouco nesse sentido que a escola democrática também se coloca, né? Trazendo essa democracia como valor. Não, isso aí, pô, é interessantíssimo, porque realmente a gente tende muito a ver a democracia como um fim, né? A gente pensa na democracia na época que a gente tem que votar e tal, e parece que de 4 em 4 anos a democracia ela não existe, ela está no ar, né? E é muito interessante a gente trazer exatamente numa época em que é extremamente importante para o desenvolvimento infantil essa vivência com o modo da democracia no dia a dia, no cotidiano. Isso é muito legal, cara. É uma perspectiva muito bacana do que é o processo democrático, de como que ele funciona e tal. E na escola, assim, vocês pegam mais ou menos que faixas etárias? A gente vai completar agora 11 anos de escola.
Quando a gente abriu, a gente trabalhou com o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, na idade aí entre 10 e 14. A gente tinha uma parceria com uma outra escola que tinha já educação infantil e ensino fundamental 1, então a gente abre um pouco nessa linha de uma continuidade, com 6 estudantes, né, 6 famílias também que topam esse projeto. Essa parceria segue por 2 anos e pouco, e aí em 2012 a gente também abre o ciclo do Fundamental 1, então crianças a partir de 6 anos começam a fazer parte da nossa comunidade. E para 2020 a gente tem aí o plano de abrir a educação infantil 4 e 5 anos, lançando aí nas grandes mídias. E deixa eu te perguntar, Carol, como é que é na prática? Porque a gente não, como vocês dois já falaram, a gente não tem, o que a gente não conhece é difícil de aceitar, né? E eu acho interessantíssimo, até porque a gente estava falando antes, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Eu inclusive coloquei eles numa escolinha, que era uma escolinha muito legal, não tinha esse modelo, mas era uma escolinha legal, e o impacto foi muito grande, assim, pra gente ver como que as pessoas estão se interagindo, os pais principalmente, né? E deu um tempinho, nós tiramos ele da escola porque a gente achou que não era o certo para ele. E eu desde que eu descobri que existe isso, porque eu nem sabia que existia, eu fiquei muito interessado, né? Então, como é que é na prática, assim? Eu sei que tem uma história de que as crianças não têm não tem séries, né? Elas não são divididas, é um negócio diferente, né? Sim. A gente segue, sim, o sistema seriado, né? Ele é um sistema da educação brasileira, tá. Mas dentro da legislação brasileira a gente pode organizar o ciclo, né, do ensino fundamental, os outros ciclos também de educação infantil, enfim, de maneiras ou seriadas ou em ciclos. Então, esse conceito de ciclo, ele vem, ele tá colocado na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, e a partir dessa possibilidade que a gente olha para a escola e pensa, bom, a seriação ela vem de qual lógica, né? De uma lógica em que durante aquele período de ano as crianças vão precisar aprender determinados conteúdos e a gente precisa checar se no final esses conteúdos foram aprendidos ou não. E a gente pode pensar sobre essa questão da avaliação, como que é essa checagem, se eles aprenderam, se eles não aprenderam, mas enfim, a gente pode entrar nisso depois. Mas o conceito de ciclo é você pensar que o aprendizado, ele tem primeiro diversos ritmos, porque cada criança aprende de maneiras diferentes, com processos diferentes, no seu ritmo próprio, e também num tempo mais longo, né? Então, construir internamente habilidades, compreender conceitos, são processos de mais longo prazo. E quando a gente trabalha nos ciclos, e lá na Politec a gente trabalha com ciclos de 3 em 3 anos, então a gente tem grupos de 1º a 3º ano, um grupo de 4º a 6º e um grupo de 7º a 9º. Então a gente tem uma sala, vamos dizer assim, né, com essa faixa etária diversa também. De diferentes idades. De diferentes idades. Entendi. Né? Isso também nos provoca a não deixar de ver que existem esses ritmos diferentes. Né? Porque quando você opera dentro de uma sala de aula em que está todo mundo com 7 anos, mais ou menos, você está operando dentro de uma lógica que bom, as crianças dessa idade, elas aprendem todas iguais e elas precisam aprender isso e, enfim, a gente tem um sistema de avaliação que depois elas vão me dizer na média, né, uma curva média ali, bom, vai ter uma galera que tá na média, tem um pouquinho que tá além, tem um pouquinho que tá aquém, mas é dentro dessa lógica que se opera, né, na escola tradicional, na escola convencional. Então, esses ciclos, eles funcionam como um tempo mais longo de trabalho dentro de um grupo. Todo ano você tem crianças que estão saindo, estão mudando de ciclo, crianças que estão entrando, e você também tem papéis diferentes que elas estão desempenhando. Então,
Quando elas chegam, elas são as mais novas, elas são ajudadas pelos outros, né? Aí elas vão adquirindo também não só as habilidades cognitivas, os conceitos, mas também habilidades sociais e o cuidado é muito importante, né? Entre a gente, entre os grupos. Então, à medida que elas crescem também, elas apoiam as que estão chegando, então tem uma dinâmica fluida nesse sentido também social, né, dessa socialização das crianças. E aí dentro desses ciclos a gente tem educadores que acompanham esses grupos ao longo de toda a semana, então em média a gente tem 2 educadores acompanhando o ciclo, que tem aí idealmente um número de 20 crianças, mais ou menos. Tá. E então eles são divididos desses ciclos de 3, mas é totalmente... a abordagem é diferente. Não tem uma sala de aula, eles têm que estudar, ou tem. Eles têm que estudar lá matemática, ou aquele modelo. A minha impressão é que é diferente. Ou não, é esse modelo, mas é outra coisa. A gente tem... acho que eu vou esperar sempre essa pergunta pra gente ir devagarzinho, porque são coisas bem, bem diferentes mesmo. E talvez tentar sempre pautar por essa questão da legislação. Então, pela legislação, toda escola precisa trabalhar com as diversas linguagens, né? Então, as linguagens obrigatórias: português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, artes e corpo, né? A partir do ciclo do Fundamental 2 é obrigatório também a língua estrangeira, que no nosso caso é obrigatório o inglês. Já não foi uma época, voltou a ser. Então, a gente tem essas linguagens que são obrigatórias. A partir disso, a gente sim trabalha com essas linguagens, mas as escolas, elas têm autonomia para desenvolver um projeto pedagógico a fim de desenvolver essas linguagens. E as linguagens, elas são uma parte do que se espera de uma escola que se desenvolva ao longo do currículo desses 9 anos do ensino fundamental. Você tem ali... a gente tem a Base Nacional Curricular Comum, que ela é recém-aprovada, né, aqui no Brasil. E você tem 10 princípios ali que iniciam e introduzem o que se precisa desenvolver na escola. Então, você tem muito a questão de um trabalho reflexivo, de uma criticidade, o trabalho com a socialização, com a solidariedade. A questão das tecnologias estão entrando muito forte também nessa questão da base agora. Então, assim... a gente tem uma legislação que nos pauta, que nos baseia e que é para ela que a gente também olha, mas como cada escola vai organizar isso, está dentro desse princípio da autonomia que a LDB também nos traz desde 96. Entendi. Então, como que a Politeia organiza isso? Pensando nessa gestão democrática do currículo que eu falei lá no início, tem uma parte desse currículo que nós, equipe, definimos de antemão, no início de ano. E tem uma parte do currículo que a gente vai desenvolver a partir do interesse dos estudantes. E aí a gente vai ter diversos dispositivos pedagógicos que vão trabalhar com esses 2 braços, né? Nesse braço que a gente, equipe, define de antemão, a gente define um tema anual. Então, né, para quem está ouvindo neste espaço-tempo, 2019, já estou partindo para o ano que vem. Estamos chegando. Pelo amor de Deus. Nosso tema é Identidades do Brasil, quais são nossas raízes? A partir dessa temática, a gente vai trabalhar as matérias, né, o que se convenciona chamar as matérias, pensando em como a gente pode responder essa pergunta. Esse dispositivo que trabalha isso, a gente chama de ateliês de linguagem. Como se fosse aula de português, aula de matemática, a gente chama ateliê de português, ateliê de matemática. E aí, as crianças de cada ciclo têm um encontro semanal dessa linguagem que vai pensar como é que vai desenvolver esse tema anual. Né? Então... para dar um exemplo concreto, né? Então, dentro desse tema, no ciclo 1, que é o ciclo que eu coordeno, no primeiro semestre a gente leu, junto com as crianças, um livro chamado As Lendas de Dandara, da Jarid Arraes,
que conta a partir dessa ideia de que será que Dandara, que foi companheira de Zumbi, existiu ou não? Você não tem muitas fontes históricas, enfim, factuais, assim, para você dizer que se sim ou se não. Ela criou esse livro fictício contando qual que teria sido a vida da Dandara. E é um livro comprido, então toda semana a gente ia lendo um capítulo. É um livro intenso também, assim, forte, porque ele traz uma questão que é a escravidão para a gente tratar com as crianças de uma maneira através da linguagem ficcional. E a partir dessas leituras a gente foi desenvolvendo um trabalho com português, por exemplo. Desde as crianças que estão nesse início da alfabetização até as crianças que também já estão alfabetizadas e estão, né, nesse final de ciclo, próximas de passar para o ciclo 2, para o 4º ano, trabalhando com produção de texto, questões gramaticais, ortografia. Então, dentro dessa dinâmica, desse encontro que vai trabalhar o português, como a gente trabalha pelo menos em duplas, a gente se divide em atividades diversas, mas está todo mundo trabalhando a questão a partir das lendas de Dandara. Entendi. Então tem uma união ali, só que aí a gente vai pensar nessas atividades diferentes a partir dos desafios que cada criança precisa. Muito bacana. E em relação, assim, aos resultados, assim, como é que porque você já falou, acho que 11 anos, né, de existência. Essas crianças que elas inseridas nesse meio e tal, na hora que, por exemplo, ela sai, vai para uma outra escola, você sabe me dizer como é que ela reage em frente a hora que vão pro ginásio, isso, né? Não é ginásio mais, né? Acho que é ensino médio. O ensino médio, né? Isso. Como é que as crianças respondem a essa nova forma de ver a educação? É um resultado positivo? É um resultado tão bom quanto uma escola normal? Como é que funciona? Ao longo desse nesse desenvolvimento de 9 anos, caso essa criança fique 9 anos com a gente, acho que tem uma coisa que é importante para além desses conteúdos que são trabalhados dentro de cada linguagem, que é um sentido de desenvolver autonomia. E nesse pilar da gestão do conhecimento, é desenvolver uma autonomia em relação ao próprio aprendizado. Então, nesse percurso, a gente está sempre dando feedback para elas de qual que é o desafio que elas estão se havendo com, como que elas estão lidando com isso, onde é que está a dificuldade. Então, tem um processo de avaliação muito próximo nesse sentido, que vai devolvendo para ela, que a gente vai devolvendo para ela com informações para que ela aprenda de fato, né? Esse é o grande objetivo. Então, somos uma escola pequena, a gente está muito próximo, isso é possível dentro dessa escala que a gente funciona, né? Eu acho que tem uma questão de escala aí muito importante quando a gente pensa numa ideia de educação diferente, né? Do que a gente está acostumado, do que é convencional. Então, as experiências que a gente tem de estudantes que entraram desde o 1º ano com a gente, é que hoje, na verdade, eles estão lá pelo 7º ano. Então, não tem ninguém ainda que entrou no 1º ano e se formou, mas a gente tem vários estudantes que passaram por nós, que inclusive já estão na faculdade, enfim, enfim, estão dando um feedback de tempos em tempos, eles aparecem, alguns, né, vêm nos visitar e estão ali, estão estudando, estão seguindo seu caminho. Tem algumas experiências de outras famílias e estudantes que resolveram sair antes de terminar, por exemplo, o 9º ano, um pouco com receios de como que vai ser esse ensino médio, né, essa mudança. Então, às vezes, essa saída um pouco antecipada, com um pouco desse receio. A gente tem tido feedbacks positivos também, de que eles chegam nessas outras escolas e percebem que eles sabem estudar. Eles aprenderam isso, eles aprenderam a estudar, né? Então, eu tô com dificuldade nessa matéria, não tô entendendo isso. Então, tem uma clareza do que não tá entendendo, né? Tem uma clareza de conseguir fazer essa pergunta, de colocar isso, de externalizar essa questão e de encontrar o caminho para achar as respostas ali que ele precisa naquele momento.
Então, até hoje a gente tem mais esses feedbacks positivos, talvez os negativos não tenham aparecido muito, mas enfim, notícia ruim chega rápido, ainda não chegou. Né? Então, a gente tem tido esse feedback do pessoal que passou por nós, mas esse trabalho do dispositivo dos ateliês é um deles, né? Um deles, e aí a gente tem outros também, né? E aí, indo para a linha do currículo a partir do interesse, que é uma característica que aparece em muitas escolas democráticas, né? Dentro de diversos tipos de organização, trabalhar a partir do interesse é algo que se sobressai. Então, tem a gente, na Politeia, a gente faz um trabalho todo início de semestre, que é de investigar quais são esses interesses. No início, assim, a gente abria um pouco essa pergunta livre, o que vocês querem estudar e tal. E depois de um certo tempo, a gente percebeu que essas respostas, elas também vinham muito embrulhadas em pacotes de interesses mercantis, assim, né? Propagandas, joguinhos, desenhos animados, e aí a gente falou, poxa, não, a gente precisa ampliar um pouco esse repertório antes de fazer a pergunta qual que é o seu interesse. Porque eles têm muitos interesses, né? A gente sabe, quem tem, né, você que tem filhos, eu também tenho um filho, que criança pequena é isso, é curiosa. A gente sabe que o ser humano nasce e ele quer entender o mundo, né? E aí, quando a gente entra na escola, a escola diz o que a gente tem que aprender, com quem que a gente tem que aprender, em que tempo que a gente tem que aprender, e por favor, vocês me digam que vocês entenderam aquilo que eu quero que vocês aprendam, né? Que é esse sistema de avaliação. Então, muitas vezes, o sistema escolar, ele vai podar essa curiosidade que faz parte do ser humano, né? E aí, a nossa ideia é que a gente não pode isso, né? Que a gente continue instigando a curiosidade e perguntando para eles sobre o que eles têm interesse. E aí, então, a gente faz todo início de semestre atividades diversas de ampliação de repertório. Cada semestre é uma coisa que a gente senta, se reúne, inventa, enfim, tira da cartola. A gente tem uma equipe muito que tem essa gana, assim, de falar assim, tá, vamos inventar o que agora? A gente vai inventando todo semestre, é uma novidade. Né? Então, a gente traz maneiras diversas de ampliar esse repertório e, a partir disso, perguntar, o que te interessou daqui? O que desses temas você tem interesse em aprofundar? Entendi. Né? Então, é um sistema matemático até, porque essas listas, elas são bem grandes, assim, dentro do nosso universo. Hoje, a gente está trabalhando com 38 crianças, do 1º ao 9º ano. É um universo pequeno, né? É uma sala de aula lotada, vamos pensar assim. E essa lista de interesses é isso, chega nos 60 temas. E aí a gente faz um vai e vem de depurar esses temas, ver o que... isso daqui sei lá, quero estudar astronomia. E outra pessoa fala assim, quero estudar o sistema solar. Então, são coisas comuns, a gente junta, a gente, enfim, vai unindo em temas mais amplos, devolvendo isso para eles de uma maneira que eles nos respondem. Bom, dentro dessa lista de temas, me dá um ranking aí. Então, eles respondem se aquele tema eles têm muito interesse, eles querem muito fazer. Se, gostaria de estudar. Se eles até fariam, e aquilo, ou se eles não têm interesse. Entendi. Então, a gente retoma isso, tabula de novo, devolve para eles até que a gente enxuga. E a gente tem, na semana, 2 horários que a gente chama horários de grupos de estudos. E aí, então, esses interesses, eles são alocados nesses grupos de estudos. Então, vai acontecer que o Rafael escolheu ali na terça-feira o grupo de estudos sobre vegetação e na quinta-feira o grupo de estudos sobre como funciona o cérebro, né? E aí a gente na equipe se divide também para estudar essas coisas junto com eles e trazer isso de uma maneira minimamente organizada e responder as perguntas que eles têm dentro desses grandes temas.
E aí desculpa te interromper, mas Imagina. e aí o que vocês trazem, por exemplo, eles escolhem a astronomia, vai. Aí o que vocês trazem é baseado nas matérias que a lei exige passar, é isso? Então você usa, esse ano são esses conceitos matemáticos ou científicos que precisa passar. É mais ou menos assim, né? As matérias, ou é diferente? A gente olha para esse currículo oficial para ter uma ideia do que dentro da astronomia, nesse caso, está colocado como algo para ser trabalhado, mas isso não é o balizador oficial da nossa escolha. Né? Até porque daí dentro do grupo de estudos, como é uma escolha por interesse, a gente pode ter crianças de diversas idades. Para além da divisão dos ciclos, eles estão se dividindo ali por interesse. Então pode ser que tenha um grupo de estudos que seja possível de acontecer com crianças do 1º ao 9º ano. Mas pode ser que tenha um grupo de estudos que não. Entendi. Né? Então a gente ajeita um pouco isso na hora que eles fazem as escolhas e aí vai estudar. Então, por exemplo, agora eu estou dando um grupo de estudos sobre celular. Foi um assunto que eles tiveram interesse. É um grupo de 4 estudantes, de mais ou menos 8, 9 anos. E aí a gente levanta com eles quais são as perguntas e quais são os interesses dentro desse tema que eles querem estudar. A gente quer saber como é um celular por dentro. Ok. A gente quer saber como é que o celular funciona. Mas a gente quer saber como é que o celular funciona para se comunicar, como telefone, ou a gente quer entender como é que ele funciona dentro da internet e tudo mais? As duas coisas. Ok. Eu acho que a gente também tem que, daí, né, aí tem uma função dos educadores também de trazer uma criticidade, uma reflexão sobre isso. Bom, a gente está vendo que tem diversas matérias, diversos estudos falando sobre vício em celular. Então, a gente precisa entender também o que é isso, o que isso significa. Então, trazer isso de uma maneira que também seja compreensível para as crianças. Então, é dentro desse universo que daí eu vou estudar para trazer as referências para eles. Então, recentemente foi isso. Peguei uma matéria sobre os impactos ambientais do uso dos smartphones. E aí a gente lê essa matéria, vai buscar entender, compreender o que eles estão falando, elabora ali algumas perguntas de interpretação de texto nesse caso, e aí eles também fazem esse registro escrito, fazem essa reflexão. Então, é um pouco por aí que a gente caminha. E aí, os interesses são diversos. Imagina. Então, a gente tem esse grupo só nesse semestre, né? O grupo de estudos sobre celular. Tem uma que chama Física nos Parques de Diversões. Tem um de transformações químicas, que também são para os mais novinhos. Tem um sobre mitologia japonesa. E por aí vai, assim, né? São temas que surgem dessa depuração, dessa ampliação de repertório e dessa depuração do que eles querem investigar nesse momento. Quer dizer, eu tô achando fantástico isso. De verdade. Legal pra caramba. Incrível, maravilhoso. Eu já vou me inscrever, meu filho lá. Não, é porque você tá falando, e pra mim, sabe o que ficou na minha cabeça? Vocês fazem no cotidiano o que na nossa escola era aqueles momentos em que a professora pegava e colocava o teórico em prática, que não era toda hora. Exatamente. Né? Então era de vez em quando que você falava, olha, esse conceito se aplica, esse conceito da física, sei lá, gaiola de Faraday, se aplica quando você está dentro de um túnel. Então, quando a pessoa fazia a ligação do teórico com o prático, né? E vão além ainda, porque estão trazendo a reflexão, né? A gente não tinha esse tipo de pensamento crítico, né? Na escola. E esse é o cotidiano de vocês. Esse é o cotidiano. Não é mole, não. Não, o trabalho deve ser 1 milhão de vezes maior, né? É 1 milhão de vezes maior. Então, tem que ser mais criativo. Não, né? Pode não ser. É isso. E isso são duas coisas que eu queria perguntar, por curiosidade, porque assim, pra saber. Porque é fantástico. O que meu interesse é na questão de assim, os desafios que são enfrentados, que acontecem. Porque realmente o modelo como você está descrevendo, ele demanda um trabalho muito maior, não só do professor, mas da escola enquanto instituição total, né? O envolvimento de todo mundo.
o esforço, o planejamento das atividades é muito maior. No modelo de vocês, você enxergaria, por exemplo, aplicando esse mesmo modelo para uma sala de aula, tipo, sala de aula não é o seu caso, mas num ciclo que tivesse 50 alunos a mais, sabe? Tipo, tivesse, ao invés de 35, estivesse lidando com 2.000 crianças. A questão da escala que você tinha falado, né? Como é que isso escala, esse modelo escala, né? Esse modelo se aplicaria, por exemplo, você aplicar em escolas maiores, a gente pensando num contexto nacional? Olha, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, uma escola pública lá no Butantã, que é a MF Amorim Lima, que implementa desde 2003, se eu não me engano, ideias muito irmãs da educação democrática, né? As famílias se uniram anos atrás em conselho escolar e falaram assim, não, a gente precisa modificar alguma coisa aqui, né? Então, a Amorim acho que tem cerca de 800 estudantes, mais ou menos. E é bem dentro daquilo que eu comentei no início, que cada escola democrática ela vai ter a sua autonomia e aí não é muito um modelo, né? É se haver consigo mesmo e falar assim, bom, dentro dessa comunidade, e isso que você fala assim, precisa de um envolvimento. Sim, né? Ela precisa, ela demanda esse envolvimento. É um envolvimento de equipe, é um envolvimento de gestão, é um envolvimento de comunidade, de famílias, é um envolvimento de estudantes. Então, é a partir da união dessas pessoas que estão envolvidas que o projeto vai acontecer. Sim, então, isso que eu tô falando que acontece na Politeia não é necessariamente o que acontece na Amorim Lima. Mas aí é assim, bom, dentro do que vocês fizeram, como é que acontece? Como é que é esse dia a dia? E que também é essa demanda de mais criatividade, de se implicar nessa questão, né? Você tem, por exemplo, a gente conhece uma escola mais próxima desse funcionamento do que é a Politeia, talvez, com 400 estudantes, né? Não aqui no Brasil, em Hadera, em Israel, que é a Hadera School. A gente almeja, assim, ter uma escola com 100 e poucas crianças, assim, seria legal, assim, sabe? Acho que dá para funcionar. Entendi. Acho que dá para funcionar. Então, porque esse é um problema inerente a todo o sistema educacional como um todo, que é o problema de atender a um público maior, né? Eu tinha um professor, quando eu fiz a aula fiz minha licenciatura, eu tinha um professor que ele falou assim, a partir de um determinado momento, o Brasil teve que pensar assim, ou a gente faz uma escola de qualidade para poucos, ou a gente faz uma escola de pouca qualidade para todos, sabe? Porque por uma questão assim, realista, eu não sei de outra forma de falar, mas um problema de realidade, a partir mais ou menos ali do começo do final dos anos 90 e tal, que teve aquela coisa da recuperação, não, todo aluno tem que tá matriculado na escola, isso, a gente quer botar todo mundo na escola, teve um apego muito, muito forte disso, da questão de trazer a criança para a escola, só que foi trazida a criança para a escola de uma forma e não preparou a escola para receber esse montante de gente. Então, o sistema educacional no Brasil, ele simplesmente começou a aceitar um monte de aluno e não repensou em como que vai receber aquele aluno, né? Como que foram recebidos aqueles alunos. E aí é por isso que também tem muita crítica que você ouve bastante das pessoas falando assim, porque antigamente a escola pública era uma maravilha, antigamente a escola pública era muito boa, na minha época a escola pública... Só que, assim, na sua época a escola pública não era para o público, né? As pessoas faziam, os alunos tinham que fazer concurso para entrar na escola pública, não era aberto. No Rio de Janeiro, a minha mãe, ela estudou na escola pública, que era o Pedro II, que ela teve que fazer um concurso para entrar. E era uma escola de muita qualidade, mas e isso numa época em que o Brasil era basicamente, o Brasil assim, que a gente pensa como Brasil mesmo, era só São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades,
né? O grande resto do povo, ele nem existia, né, no cenário. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante também, que é qual é o critério que a gente usa para falar que a escola é de qualidade. Sim, entendeu? Sim. Porque o critério é a quantidade de pessoas que se formou na faculdade, a quantidade de pessoas que ganham X mil reais por mês. Entendeu? Porque eu pessoalmente acho que os critérios que a gente usa são os errados para avaliar se uma escola é de qualidade. Né? Porque a gente sempre ouve isso é meio clichê, as pessoas falam, eu nunca usei nada que eu aprendi na escola e tal, mas eu acho que é meio verdade, assim, a forma com que a gente aprende é aquele modelo que existe desde, sei lá, da Revolução Industrial, eu imagino, e é aquele modelo que é justamente o contrário do que vocês fazem, né? Então eu vou impor o que você tem que aprender, e o professor, né, ou a instituição, eu vou impor que você tem que aprender isso, aquilo, e você tem que me provar que você aprendeu, não importa se você se interessa nisso ou não, né? E no fim das contas, são conceitos abstratos, eles não estão ligados com a realidade, né? Então, você pega essas matérias, principalmente as de exatas, né, a matemática, você não consegue fazer uma associação direta com a realidade, né? Você precisa ter um pensamento crítico e interpretar aquilo, né? E esse é o critério que a gente define para falar, não, aquela escola é de qualidade, essa escola é muito boa. A escola que nós estudamos em Moema é considerada uma das melhores do Brasil. Sim. E é uma porcaria, na minha visão. Na minha visão é uma porcaria. Sim, entendeu? Eu preferiria 1000 vezes ter estudado numa escola dessa. Então, porque é engraçado, né, que a gente fala assim, a gente cria o próprio obstáculo para pensar no treinamento que a gente está fazendo, né, que tipo, a gente criou uma vara, né, sabe o negócio de salto em vara? Uhum. A gente criou o vestibular, né, a gente criou uma barreira como um critério de sucesso, né? Como se primeiro se ele significasse alguma coisa. Exatamente. E fosse extremamente importante. Às vezes nem precisava. Não, e não é importante. E não é importante. O vestibular não é o que deveria determinar o seu sucesso, né? Eu acho que tem uma questão importante de pontuar quando eu falo numa escola democrática e a gente é uma escola particular. Né? Então, a gente precisa também se haver com quais são as nossas contradições, porque elas existem. Né? Então, quando a gente começa a entrar no âmbito das escolas públicas, as escolas públicas que de fato são ou deveriam ser escolas democráticas, né? Do acesso a todos. E a gente tem uma questão no Brasil que é a questão da desigualdade social. Quando a gente fala em quem acessa, a gente está falando em quem acessa conhecimento. Sim. E acessar conhecimento e ganhar criticidade, reflexão nessa relação com conhecimento é algo muito poderoso. Então, existe aí nesse acesso à escola e quais são esses critérios de qualidade que estão muito relacionados à manutenção ou à extinção dessas desigualdades. Né? Então, a gente tem uma questão política muito crucial quando a gente fala nesse acesso à escola, em qual é essa qualidade, quais são os objetivos que as escolas têm e que daí, em termos de política mesmo, se almeja em relação a resultados na educação. Né? A gente não me arriscaria a entrar nessa discussão assim profundamente, porque daí a gente vai aí para outros lugares, né? Mas eu acho que é importante pontuar que tem interesses aí que estão em jogo quando a gente fala de abrir a escola para todos, né? O que significa que o acesso à escola e à educação ser universal, né? Isso é muito importante. Mas que escola que é essa também é uma outra questão. E aí também é isso, assim, essa escola, ela tem um funcionamento dentro da nossa sociedade, né? Tem um autor que chama Ivan Illich, que escreveu Sociedade Sem Escolas,
não é traduzido como Sociedade Sem Escolas, mas chama em inglês The Schooling Society, né? A sociedade desescolarizada. O que seria uma sociedade desescolarizada? Ele vai argumentar ali que a escola, dentro de um sistema capitalista, é a instituição que vai retirar a autonomia do conhecer das pessoas. Legal. Né? E aí Bacana. ele vai traçar a crítica ao sistema escolar a partir dessa visão. Então, e aí você pode ir para essa questão da escola como reprodutora social, reprodutora desse status quo, que é um status quo de desigualdade, né? Então, até me perdi agora, assim, nem sei por onde que a gente, nem sei porque que eu entrei nessa história, mas... Não, eu tava falando assim, o que eu quis dizer é assim, ó, a questão de quem tem acesso ou quem não tem, eu acho que é diferente. Eu acho que é outra eu tô tentando justamente ir mais fundo mesmo. Tá. Né? E eu achei legal essa Ivan Illich, o autor. Exato. Eu achei muito bacana, porque eu acho que eu compartilho, assim, a escola, eu falo assim, claro que eu não sou nenhum totalmente amador, não sou pedagogo de jeito nenhum, não sou totalmente leigo, mas eu falo pela minha própria experiência, né? O ambiente da escola nunca foi um ambiente positivo. Uhum. Uma coisa, para mim, né? Uma coisa que... E o que eu via à minha volta, né? O único aspecto positivo da escola era o aspecto social. Era o você sociabilizar com outras pessoas. E esse aí, para mim, pessoalmente, também, mais ou menos. Mas, enfim, aí é mais da minha personalidade do que entendeu? Agora, o que eu tô falando eu não sei se... Eu acho que esse modelo que a gente tem... Até o próprio currículo, eu acho que ele só serve para a gente atingir alguns marcos que a gente mesmo determinou que são importantes. Um deles, por isso que eu mencionei, é o curso superior, você ter curso superior. Uhum. Tanto que se você pegar qualquer estudo, você vai ver que quem tem curso superior ganha mais do que quem não tem. Né? E eu acho que isso é uma besteira, porque não é isso que devia determinar, né, o seu sucesso ou não. E até no próprio ensino superior mais para frente, aí já cria-se outra métrica, que é o trabalho, né? Que você vê, tem muita universidade que é privada, que fala assim, não, o nosso curso tem empregabilidade de não sei quantos por cento, né? Porque o objetivo é esse, né? É ganhar dinheiro. O objetivo final, acho que o que está embaixo de tudo isso é ganhar dinheiro. Né? E esse eu acho que inerentemente é um problema. E ele afeta, não vou falar corrói, mas ele afeta todo o trajeto. Né? Ele influencia todo o trajeto. Sim. E eu acho que isso é um problema, porque eu acho que não deveria ter nem vestibular. Deveria ser outra coisa, deveria ser outro modelo. É meio difícil eu elaborar o meu ponto, mas é mais ou menos isso que eu acho. Porque que o conhecimento ele tá chancelado, né? Por que tem etapas? Por que você precisa... É um sistema meritocrático. Um sistema e afunilado. Isso, e né? o mais interessante, exatamente, ele é imposto, né? Sim. Foram pessoas que viraram e falaram, eu não sei quem são as pessoas, o quão expert elas são, não me importa, mas outras pessoas viraram e falaram, olha, isso aqui é o que é o certo. Né? Por isso que eu achei tão legal essa ideia de a criança participar da escolha de qual vai ser o assunto, né? Ela ajudar a direcionar, porque cada pessoa tem interesse diferente. Sim. Né? E é por isso que eu acho que a gente chega na idade de cursinho, de prestar vestibular, e a gente não sabe o que a gente quer. Exato. Né? Te obrigam a chegar aos 17, 18 anos e escolher a sua carreira para o resto da sua vida, sendo que você nunca fez uma escolha antes. Exatamente. É muito contraditório, totalmente contraditório. Então, uma escola democrática proporcionar espaços e momentos de escolha e de trabalhar e investigar o seu interesse é dizer, caras, vocês podem errar bastante agora, entendeu? Tenta isso, erra agora, depois exatamente. Tenta aquilo, experimenta aquilo outro, porque daí você vai ter um repertório muito mais abrangente para você poder escolher depois. E aí é isso, a gente tem os grupos de estudos como uma escolha de um trabalho coletivo e a gente também tem um trabalho que é a partir do interesse, que são as pesquisas individuais. Então, todo semestre, cada estudante escolhe um tema que vai elaborar em formato de pesquisa.
ele vai se aprofundar no tema ali que ele escolheu, por exemplo, cachorros. Sei lá, a pessoa escolheu o tema cachorros. Que perguntas que vocês têm sobre isso? Então, quando a criança é pequena, ela chegou na escola, ela tem normalmente muitas perguntas simples. Mas ao longo dos semestres em que ela vai desenvolvendo essa pesquisa, ela vai chegando em temas mais complexos e em perguntas mais complexas. Às vezes é uma pergunta, né? Mas ela é mais complexa. E ela vai pensar não a partir da caixinha do português, ou da caixinha da história, ou da caixinha da matemática. Né? É multidisciplinar. Então, como é que eu olho para isso a partir de diversas linguagens? Né? Como é que a ciência olha para isso? Como é que a história olha para isso? Como é que a matemática olha para isso? Você mencionou a matemática antes, né? E o sentido das coisas. É muito comum, né? Logo de início na escola, a criança vira e fala assim, não gosto de matemática. É um contrasserviço. É um contrasserviço. Tem um texto maravilhoso de um matemático que chama... não vou lembrar o nome dele agora, mas chama O Lamento de um Matemático, o nome do texto. E aí ele começa contando que um cara teve um sonho. Ele era músico, ele sonhou que a música tinha virado uma matéria obrigatória nas escolas. E como ela virou uma matéria obrigatória nas escolas, se organizou um currículo da música. E nessa organização, as crianças elas estudavam linhas, bolinhas, tracinhos, onde que é, em qual linha, barará, barará, mas assim, no final das contas, elas não ouviam mais música. Aí ele acorda desse pesadelo e ele fala assim... Fizeram isso com a matemática. E aí ele vai contando o que é a matemática. É lindo esse texto. É maravilhoso, maravilhoso. E é isso mesmo, a matemática é a que mais está dissociada da realidade, né? Você olha aqueles números, você não vê a aplicação daquilo, né? E a matemática é fundamental, ela faz parte de tudo, né, que a gente faz. Mas é a que a gente menos consegue associar, né, no modelo tradicional da escola. É que a gente menos consegue associar. Para o aluno é que, assim, ele está simplesmente jogando números ali e eu tenho que entender e reproduzir, não é aprender, eu tenho que aprender a reproduzir o que ele está fazendo, né? E no fim das contas você não usa nada, você não usa aquilo para nada. Não, e teve várias coisas muito básicas da matemática, eu fui entender, assim, estudei numa escola tradicional, da repetição. Era uma pessoa, assim, que ia bem, sabe? CDF, gostava de sentar na frente, tirava nota boa, ficava super chateada quando ficava com meio ponto de recuperação, sabe? Essas coisas, assim, sofria, né? Era o ser ideal dentro desse sistema, assim, sabe? E aí, na faculdade de pedagogia, no trabalho de metodologia do ensino de matemática, que daí eu me vi com a didática da matemática que estava por trás, que eu falei assim, nossa, só agora que eu entendi isso. Uau! Agora fez sentido. Eu operava aquilo de uma maneira automática, mas eu fui entender isso só muito mais tarde. Né? Leitura também, assim, leitura obrigatória para a prova, né? E aí você fala assim, ai, que saco ler, sabe? E aí eu, assim, fui pegar o gosto pela leitura também depois que eu saí da escola. Eu falei assim, nossa, eu posso escolher qualquer livro. Uau! Comigo foi assim também, O que eu escolho agora? É verdade, é verdade. Eu tinha pensado nisso, é verdade. Mas voltando um pouco para a questão da Politeia lá, uma coisa que eu tenho dúvida é que, pelo contrário, pode até parecer um contrassenso, mas ao mesmo tempo que eu acho muito bacana, para minha personalidade, por exemplo, como o Vina botou a experiência dele para minha, a escola tradicional, para mim, foi muito melhor, porque eu sou uma pessoa muito dispersa por natureza. Então, uma estrutura, uma coisa mais estruturada, a matéria, não sei o quê, talvez tenha me ajudado mais, e se eu tivesse ido para uma escola mais aberta, talvez tivesse reforçado essa minha natureza de dispersar e não conseguir me encontrar. Tanto que, às vezes, eu até sinto falta de uma certa estrutura na minha vida, assim, de coisa de não, eu vou fazer isso nessa hora, não sei o que e tal, que, aliás, a minha mulher adora isso de mim, né, que ela fala... Todo mundo que se relaciona com você adora esse isso, aspecto adora, da sua personalidade. Exato. Demora, acho que uns 15 a 20 anos pra você se acostumar. Então, ninguém me aguenta, mas porque eu preciso disso, sabe? Eu preciso de uma estrutura. A minha pergunta é assim, talvez se eu não tivesse tido isso,
eu fui confrontado com outras informações, com outras coisas que para mim, que eu nunca gostei, como matemática, como química, não sei o quê. Mas eu tive contato com isso. Eu acho que só esse contato foi benéfico no sentido de eu saber que existe, entendeu? Eu saber que... E até para eu reconhecer que eu não gosto, eu ser confrontado com aquilo. Isso é importante também. Sim. Mas não forçado, né, cara? Eu acho que no modelo deles, você não fica ao léu. Não, eu sei. Você não fica jogado lá e, vamos, hoje é jogar aviãozinho de papel. Não, né? eu não tô falando isso. Eu tô falando assim, minha pergunta é assim, se você identifica que um aluno, ele tá começando a, tipo, ele começa assim, ele até que entra no negócio, mas ele tá sempre entrando, tipo assim, por um viés que pra ele vai ser mais interessante. E aí ele tá deixando de... Óbvio que tem todo um contexto, é tudo interdisciplinar, mas de repente, por ele gostar mais de uma certa tendência, ele vai se tendenciando sempre para um lado. E pela democracia você tem que respeitar o input dele, que ele tá botando à vontade e tal. Quais recursos você tem para, tipo assim, não, mas tem esse outro lado também. Como é que vocês fazem para puxar ele para ele se entrar em contato com outras coisas também, com outras formas de pensar, outros pensamentos? Quais são os recursos que vocês têm? Eu acho que a gente não se exime de que existe um saber acumulado pela humanidade, né? E que isso é importante de ser apresentado, colocado. Então, até essa história de fazer uma ampliação de repertório antes de perguntar o que eles têm interesse é muito nesse sentido de, gente, a gente não vai ficar no Pokémon só, entendeu? É assim, existem outras coisas, a gente tá na escola, é um lugar pra gente compartilhar e ampliar mesmo esses horizontes. Quanto a essa questão de uma, sei lá, uma personalidade mais dispersa, não sei, eu não te conheço, cada caso é um caso, né? Mas... Ele é um caso à parte. Ok. Mas a gente tá muito próximo, né, das crianças. E o nosso olhar, ele também tá voltado para entender esses aspectos, vamos chamar aí de aspectos afetivos e psicológicos das crianças, entendeu? Certo. E entender também como é que isso pode ser, sei lá, gerenciado, entre aspas, assim, né? Como é que a gente pode manejar essa situação dentro do contexto que a gente tá. Pode ser que tenha uma criança que esse não é a escola ideal para ela? Pode, né? A gente não acha que pronto, é esse esquema que vai servir para todo mundo. Acho que não, acho que tem pessoas que vão se adaptar e vão se adaptar num sentido assim, elas vão funcionar melhor dentro de um outro funcionamento. A gente já teve um estudante que ele chegou de uma outra escola tradicional, tava ruim lá e tal, a família colocou na Politeia, ficou um ano e aí no final do ano ele falou assim, não dá, eu preciso de um terceiro. Eu preciso de mais alguém falando, cara, é isso que você tem que fazer, e depois é isso, e depois é isso. Porque esse lugar de autonomia, assim, pra mim, tá difícil de gerenciar. E a gente tem muita experiência de receber estudantes que vêm de outras escolas, lá pelos 10, 11 anos, né? A gente começou assim, e até hoje a gente recebe crianças, não só de pequenas, mas a gente recebe crianças de outras escolas. Normalmente com questões, né? Questões que esbarram ou no bullying, outras questões de socialização, questões de notas baixas e as famílias falando, mas ele é super inteligente, só que na escola é muito difícil e é reclamação de professor o tempo inteiro, a gente encontrou vocês, vamos ver o que é. É meio que uma aposta, assim, sabe? Tipo... encontrei vocês e talvez isso funcione, não sei, né? Vem um pouco nessa toada e vamos lá, se a gente pode ir junto, vamos. E é um trabalho mesmo de desenvolver, de reconstruir muito esse lugar da autonomia. Às vezes as crianças com 10, 11 anos, elas chegam muito desse lugar de eu não sei nada, eu sou fraca mesmo, entendeu? Eu sou burro, né? Isso vai sendo incutido dentro da criança e isso é muito perverso e cruel, assim, com ela. E o sistema reforça isso, né? Reforça isso. Ele retroalimenta esse sentimento. Ele funciona dentro da curva normal. Tem algumas pessoas que vão ficar aquém. Sim. E elas que se virem, entendeu? E em última instância, elas vão ser reprovadas, vão ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí quando chegou um menino novo, assim, vindo de uma escola que, assim, de uma turma de 20, 13 tinham reprovado, você fala assim,
escola, tem algum problema com você, não é com as crianças. A gente precisa rever esse sistema aí. Então tem aí esse olhar, esse manejo, essa construção também desse lugar do aprender, sabe? Que daí também é isso. Como é que eu aprendo? Como é que eu retomo também essa confiança em mim de que eu sou capaz de aprender? Porque isso é tolhido muitas vezes no sistema escolar. Então, gente, tem assim muitos casos E como é que esse pessoal, assim. essas buchas que chegam, como é que esse pessoal se sai? Eles conseguem mudar e vocês conseguem reverter esses problemas ou é mais difícil? Aí é um processo muito de parceria mesmo, né? Com a família, com a criança, de tempo, de delicadeza e cuidado também, como educadores, de limite também. Então é isso, assim, aqui pode fazer qualquer coisa, entendeu? Vou faltar doidado, assim, e aí teve um ano lá que chegou uma galerinha que veio numa toada de tipo, puta, aqui pode fazer qualquer coisa. E aí é chamar a família e falar assim, não é essa escola, não é essa escola. Né? Tem que ter isso é legal, não é essa escola. Isso é importante. Não é essa a nossa proposta, não é qualquer coisa. Que legal. Entendeu? Então, talvez vocês tenham que procurar outra escola mesmo, porque chegaram com uma ideia errada. E tem um outro aspecto também que é extremamente importante e que eu acho que as pessoas tendem a se esquecer muito facilmente, né? O papel da família, né? Eu acho que ele é maior do que o da escola. Para a criança ter os valores básicos, né? Para a criança não... Como é que eu coloco isso? O base... Às vezes as pessoas tendem a depositar na escola a responsabilidade de educar o filho. A escola, ela é outra coisa, eu acho, né? A escola, ela faz a criança instigar, ela deveria fazer, o que você descreveu é o que eu acho que a escola deveria fazer. A criança testar, explorar o mundo, né? Agora, eu acho que os valores básicos vêm da família, não vêm da escola. E eu ouço muita gente reclamando, ainda mais hoje em dia, que a escola virou cada vez mais corporativizada, né? Então a questão do cliente é o McDonald's do ensino, né? Então o cliente tem sempre razão. Então eu sei porque minha mãe é docente, então ela tá toda hora falando, né? Como que virou um caos esse negócio de os pais reclamam, a escola acata na hora porque é o dinheiro do pai, né? E esse comportamento dos pais se reflete no comportamento dos filhos, né? E aí junto com isso, naquele sistema, cria essas buchas, né? Esses problemas de criança. Eu sei porque eu fui um deles. Eu fui um causador de problemas. Mas você sabe muito bem disso. Sei, eu sei. Não, cara, mas realmente a minha mulher, ela deu aula numa universidade particular e tal. Aí ela veio me falar assim que, cara, graduação, sabe, ensino superior, que ela chegou lá, deu uma nota ruim para um cara, foi a mãe do aluno lá falar com ela por que deu uma nota baixa. Cara, na universidade, a mãe do cara foi, sabe, o cara é um adulto. É isso que eu tô falando. Pelo amor de Deus, cara. É isso que eu tô falando, dessa questão que a gente já falou tantas vezes aqui. Essa geração mais nova está muito protegida. Não é por maldade dos pais, porque os pais são malvados ou eles são malvados. Não, é o contrário. A intenção dos pais é positiva. A gente que tem filho sabe, a gente quer proteger a todo momento o filho, né? Você não quer expor ele a nenhum mal, a nenhum problema, né? Mas você tem que expor aos problemas. Tirou nota baixa, então você vai se virar, você vai estudar, você vai fazer. Não, a mãe vai lá, o que você está ensinando pro teu filho? Se você vai na faculdade do teu filho reclamar com o professor que ele tirou nota baixa, o que o teu filho vai achar? Pô, eu não preciso fazer nada. Se eu tiver alguma coisa errada, minha mãe me ajuda. Sim, entendeu? Mas, cara, sei lá, pra nossa geração era meio que impensável. Você nem, tipo, chegava e falava assim, sabe essa coisa de discutir nota com o professor? Não, era você muito tinha que raro. esconder nota dos pais. Isso, né? se escondia. Cara, nota ruim você tinha que esconder. Se você falasse, era pior do que na escola, né? Isso é verdade. Mas não que isso seja positivo também, mas era diferente do que é agora. E aí tem um outro aspecto também, que assim, a gente está falando, obviamente, da rede de ensino privada, mas na pública
tem um problema muito grande também, que a gente está incutindo que muitos pais, muitas famílias estão, assim, botando essa responsabilidade desse aprendizado moral, né, de valores e tal, não sei o quê, em cima da escola, que a escola deveria passar isso, exatamente para ficar isenta de tanto que um dos maiores problemas que é dito, que se reclama muito da escola pública, é o problema da disciplina, né, que a escola pública é tudo bagunçado, só que essa disciplina ela deveria vir como se fosse papel da escola resolver esse problema. Isso que eu e falei. Na verdade que a escola ela tem que, a criança já tem que vir com isso trabalhado de casa, né, cara? Talvez seja uma corresponsabilidade, porque a gente vive em sociedade, né? Então a gente também acho que é um trabalho de parceria, assim. A família tem sua responsabilidade, a escola tem sua responsabilidade, talvez inclusive também nessas questões, também nas questões éticas, né? Também nas questões de relação, porque as crianças estão ali se relacionando, então essas questões vão surgir. Como que as crianças veem, com quais valores elas veem, quais valores elas vivenciaram em casa e em outros lugares, vai ser refletido ali. E isso pode ou não entrar em conflito com esse espaço onde elas estão socializando e aprendendo. E se está em conflito, é uma questão que vai precisar ser trabalhada também dentro desse espaço escolar. Acho que é muito mais nesse sentido de uma corresponsabilidade como sociedade, para a gente também não cair num lugar em que a educação das novas gerações competem simplesmente ao universo privado, né? A gente tem valores que são públicos, que são desse lugar da democracia e da sociedade, e que, como cidadãos, a gente precisa olhar para isso, né? Acho que tem muito, às vezes, também... Nossa, esses pais também, pelo amor de Deus, né? Uhum. Enfim, e aí você tem como é que fala isso? Um range, uma gama muito grande de situações familiares. Você tem desde uma família completamente em que a família não tem condições de ficar e acompanhar essa criança, porque tem um trabalho lascado dentro desse sistema capitalista que só fode a gente, desculpa. Não, pode falar. E você também tem, na outra ponta, famílias super ricas que estão naquela toada do que vocês até comentaram lá no outro episódio, de que assim, 7 da manhã acorda, 8 da manhã isso, 9 da manhã, assim, tem atividade até não sei onde, todo numa momento, perspectiva, assim, vamos formar os novos empreendedores do Brasil, assim, você tem escolas que fazem esse tipo de propaganda, entendeu? Sim, muito maluco. A que a gente estudou é uma dessas. É muito maluco, assim, então, quando você chega na escola, e aí a situação da nossa comunidade é de uma parceria junto com essas famílias e de valores muito próximos também, né? Então, as famílias que chegam, elas chegam da gente e falam assim, nossa, isso aqui faz sentido pra gente, então vamos lá, vamos conhecer, tem uma sintonia muito próxima, né? E uma das coisas... Faz sentido. Uma das coisas que as famílias dizem logo de começo, assim, é que as crianças levam para casa tomada de decisões em assembleia, porque a gente tem assembleias, né, nesse pilar da gestão de convivência, a elaboração das regras é em assembleia. Então, 2 vezes na semana a gente senta para discutir a pauta que foi colocada e tomar a decisão e encaminhar questões. Né? E aí chega em casa, tem uma questão que assim, opa, não estou sendo ouvido, não, vamos fazer uma assembleia. Então tem esse caminho assim também, né, da gente, putz, como é que a gente é escutado? É tudo que a gente vai decidir em assembleia? Não, porque existe uma diferença sim dessa nova geração, das crianças e nós adultos. Tem responsabilidades que são nossas e que não são deles, né? Um dos nossos valores a gente é liberdade com responsabilidade. Então a gente pode tomar decisões pelas quais a gente também é capaz de se responsabilizar, né? Então tem situações, tem pautas que eles colocam que a gente fala assim, isso não é de decisão da Assembleia. A responsabilidade não dá para vocês pegarem essa responsabilidade para vocês. Isso é uma decisão, por exemplo, que é dos educadores, da equipe. E aí a gente pode escutar vocês, entender quais são as questões e em reunião a gente vai deliberar sobre isso e trazer
essa deliberação para vocês. Tem uma outra instância que não é a Assembleia, que é o Conselho Escolar, que as famílias também participam. Então, questões que eles levam para a Assembleia, que também resvalam na responsabilidade das famílias, a gente encaminha para o Conselho Escolar. Então, ter uma clareza também que é isso, assim, é compartilhar a tomada de decisões, mas é também entender qual que é o limite que até onde que a gente pode ir, né? Até onde que cada um também pode ir nessa toada. Então, é o viver em comum, né? Sim, não é fazer qualquer coisa, é estar junto e dentro de uma perspectiva que é isso. A gente é mais livre se todo mundo for livre, né? Não é a minha liberdade vai até onde começa a do outro, né? Porque isso é diminuidor de um conceito de liberdade. Olha, quanto mais livres formos, melhor, é todo mundo junto, né? Então, tem uma perspectiva aí desse lugar de valores comuns às famílias, à escola, e eu acho que tem uma corresponsabilidade ética nesse sentido. O currículo também diz isso, né? A formação ética, ela é parte da escola. Acho que talvez essa discussão, tem que vir, né, de quem que é a culpa, o moleque chega lá indisciplinado na escola, o professor vai lá e reclama com o pai vai lá e reclama que o professor deu nota baixa, enfim. Acho que a gente está confundindo um pouco essas questões, assim, sabe? Entendendo muito de uma perspectiva individualista, assim, quando a gente precisa muito mais de um trabalho em parceria. Não, muito bacana, muito legal mesmo. Faz sentido mesmo. O que eu tirei de mais legal que você falou é exatamente esse conceito, essa cumplicidade, né? Tanto de vocês com os alunos, do aluno com vocês, da família com vocês. Quando a gente faz coisas que em todas as peças elas participam, ao invés de simplesmente fazer como se fosse uma linha de produção, a gente fala assim, aqui a família fala, tá aqui meu filho, ele vai entrar, parece que numa linha de produção para passar por etapas, e depois ele vai sair o meu filho como sociedade, ele vai ter o filho dele, vai devolver, tá aqui meu outro filho, e vai se perpetuando. A gente não precisa ser peças nessa engrenagem, né? A gente pode fazer as coisas todo mundo junto. Essa cumplicidade eu acho muito bacana. E tem muito a ver com a democracia num aspecto geral, e tudo que você falou até agora, essa vivência da democracia, porque se tem uma coisa que me irrita muito, obviamente falar de política hoje em dia já tá difícil, mas se tem uma coisa que me irrita muito, é aquele mesmo papo de você, vê bem que você vai votar, porque depois que votou, você não pode mais reclamar. Isso me irrita de uma forma, porque elimina, sabe, completamente o conceito do que é a democracia. Não, você pode reclamar a qualquer momento, de qualquer dia, de qualquer ano, se for logo depois da eleição, não, sabe? Independente de quem você votou. Independente de quem você votou. Se você votou no quem ganhou e quem perdeu, não importa. Você tem direito de reclamar como qualquer outra pessoa. Todo mundo paga imposto, todo mundo participa das mesmas coisas, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. Sim. Então, assim, essa coisa de tipo, você não pode reclamar, você votou de tal jeito, ou de tal jeito. Até você não pode ficar isento. Ou você então não pode não reclamar. Então, você não votou, logo você não tem direito de reclamar. Não, lógico que tem direito de reclamar, sim. Você pode participar a qualquer momento. É um processo, não é uma coisa pontual de tipo, a gente participa só agora e depois acabou. Essa coisa de festa da democracia me dá uma raiva que não é festa da democracia. A ideia de participar está muito focada no voto. Né? Sim, exato. E que espaços de participação também como sociedade civil existem e que talvez não sejam tão divulgados ou que a gente não sabe tanto. Teve agora a eleição para o Conselho Tutelar, foi uma loucura, né? Vamos lá, mobiliza, vamos. Né? Então, como é que esses espaços também são ocupados? E aí também uma eleição, mas enfim, como é que você pode participar ativamente de construções de planos e tudo mais? É claro que tem governos e governos que querem mais essa participação e governos que também não querem. A gente já teve experiência em São Paulo, por exemplo, de orçamento participativo, inclusive com crianças. Então, assim, é possível criar esses espaços e trazer a sociedade civil mais próxima dessa atuação política, né? A formação política é algo que está muito claro para nós que a gente faz como escola. A gente tem uma formação política, isso não significa que é uma formação partidária. Não, é uma formação de sujeitos, cidadãos e cidadãs que vão atuar
coletivamente, né? Num espaço coletivo. Então é um exercício de política que a gente faz quando a gente tem assembleias, a gente tem comissões de trabalho também. Então, comentei antes, né? Tem a comissão da rádio. Né? Então eles vão lá, entrevistam, fazem notícias, divulgam isso, e aí tem o pessoal que cuida da biblioteca. Então tem esse lugar de tomar para si também que esse espaço que a gente compartilha, ele demanda de todos nós um trabalho para que ele fique organizado, para que ele nos atenda, né? Então a gente tem vários times de arrumação, assim, final do dia, time de tocou, a gente não tem sinal, tem tambor, a gente toca o tambor, né? Sai tocando tambor, time, a hora da arrumação e tal, e aí cada um sabe para onde que vai, se vai cobrir a areia, se vai organizar os brinquedos da sala dos brinquedos, se vai organizar a sua sala, empilhar a cadeira, empilhar a mesa e tal. Então tem essa toada também de, bom, a gente precisa botar a mão na massa e fazer a coisa funcionar. Depois do lanche também tem os times de arrumação, cada dia é um que passa pano na mesa, varre, cada um lava seu prato. Então esse senso também de pertencimento, ele precisa estar implicado na organização desse espaço e do funcionamento dele, né? E acho que é importante também dizer que quando a gente está aberto à convivência, os conflitos estarão sempre presentes, né? Sim, então, claro. mesmo a gente tendo, tendo esses espaços de participação, existem das crianças, dos adolescentes, entre eles e deles com a gente, discordâncias, né? Ou com os pais, as famílias, as mães também, a gente pode ter discordâncias. A questão é, como é que a gente lida com elas também? Sim, como é que a gente vai fazer um processo da gente conseguir sentar, conversar, se escutar, buscar caminhos, né? Entender se ainda faz sentido, por exemplo, a gente tá junto. A gente já teve, anos atrás, situações que a gente sentou e falou assim, bom, talvez não seja aqui a escola. A escola que te serve como família, assim, né? Então, a gente vai chegando nessas conclusões. A gente tem, eu mencionei, né, a justiça restaurativa no começo, e a gente tem uma das comissões de trabalho, é a mediação de conflitos. Então, Vinícius e Rafael, estão sempre brigando ali, a gente já tentou, não conseguiu, eles se conversaram, nada resolveu, Vinícius vai lá e faz um pedido para ter uma mediação do fórum, né? Então, você vai lá ser escutado, Rafael vai ser escutado, a gente vai tentar entender o que aconteceu dentro desse conflito e dentro dessa perspectiva da justiça restaurativa encontrar como é que a gente repara ou restaura essa relação, né? Não é num sentido de uma justiça punitiva, mas de uma justiça que vai buscar uma forma dessa relação acontecer. Tem muito isso, assim, também de discurso de família, de pai, de mãe, de escola, que é assim, pede desculpa pro amiguinho, assim, você tá puto da vida, assim, você não quer nada de falar desculpa e o cara fala pra você pedir desculpa e ainda dá um abraço no coleguinha, entendeu? Assim, não é nada, é um desserviço muitas vezes, porque, você precisa, desculpa, ela serve se ela é verdadeira, assim, sincero, né? Eles vão entendendo que, é só pro forma. E aí, gente, isso vai ter repercussões ao longo da vida, assim, sabe? É verdade, tem muita coisa. Não, pede desculpa pra ele e tal, não sei o que. E ele, tipo, nem faz a menor ideia, não tem sabe, sentido né, nenhum por trás. Às vezes o cara que tem que pedir desculpa, na verdade, assim, foi o outro que começou, entendeu? Exatamente. Não, mas a gente sabe que ele vai lá e vai falar a palavra desculpa, mas não vai ter significado nenhum. A gente mesmo fala. E aí, eu fiz o que eu tinha que fazer. Né? Eu tô tirando. Eu fiz meu papel de pai. Ele pediu desculpa. Exatamente. Pra quê? Não fez nada, né? É que a gente falou que a gente até comentou aqui do que a gente conversou com a doutora Bruna, a doutora Daniela, que é o modelo que a gente sabe, né? Então,
a gente tem, é muito difícil não reproduzir, eu digo com toda a propriedade, é muito difícil não reproduzir o que a gente aprendeu, né? Eu já me peguei 1 milhão de vezes fazendo isso, você tem que pedir desculpa para ele, mas eu, pelo menos a gente tem agora, eu vejo existe uma tendência, né, de, não, peraí, vamos ver se realmente eu devo falar para ele pedir desculpa, né, não deve pedir desculpa, esse tipo de análise crítica, né, em vez de ser automático, né, que é bacana, é legal. Mas deixa eu te perguntar, da questão da justiça, eu não vou querer terminar o episódio, tá? Ele vai continuar. Não, vamos continuar aqui, tá bom? Tá, pode ligar pra sua família, falar que nós vamos ficar por aqui mesmo. Ver se tá tudo bem. A gente pede uma pizza? Não, tô brincando, já vamos encerrar já. Tô tranquilo. Os alunos, eles podem fazer também, o que você falou, eles podem peticionar uma mediação, é isso? Ah, que legal. É bomba. Imagino. A gente tem essa estrutura, né? Então a Assembleia é um pouco esse lugar da legislação, né? O pé da legislação, assim. E o Fórum de Mediação de Conflitos é esse lugar do judiciário, vamos dizer assim. As comissões são o executivo, sabe? Assim, sei. Fazendo uma comparação, assim. Mas o Fórum de Mediação de Conflitos é se colocar nesse lugar de que, bom, estamos convivendo dentro de uma diversidade. Dentro disso, a gente vai vivenciar conflitos e a gente não vai varrer o conflito para debaixo do tapete. O conflito é um lugar é uma experiência de aprendizagem, né? E eles são de diversas naturezas. Às vezes é isso, às vezes é um conflito que, na verdade, foi como fala? Foi uma falha de comunicação. Eu entendi que era pra mim aquilo que você falou. Nossa, esse tem vários. E aí fiquei bravo e fui lá e descontei de algum jeito. Não era pra mim, ops. Tá, né? Então, assim, a gente vai descobrindo nesse lugar de conversa. E como todas as comissões, o fórum, ele é também um espaço que tem um educador ou educadora e estudantes. Então, eles vão aprendendo a desenvolver as habilidades e as ferramentas da mediação, né? Você tem ferramentas da justiça restaurativa, da comunicação não violenta, de que perguntas que você pode fazer para entender o seu ponto de vista, para entender para fazer uma escuta um do outro, né? E aí a gente conseguir chegar numa situação restauradora ali. Às vezes é um pedido de desculpa e ele sai, ninguém precisa mandar. Né? Claro. Às vezes, enfim, tem situações de crianças que têm mais dificuldade de lidar com esse espaço, de se colocar, mas aí são casos muito específicos, né? Que aí a gente vai trabalhando de formas diferentes. Dentro da justiça restaurativa, por exemplo, para situações mais difíceis, você tem situações em que você não coloca as pessoas para conversar no mesmo espaço, elas ainda não dão conta, né? Então eu, como mediadora, escuto você primeiro, aí depois escuto a outra pessoa envolvida, aí eu devolvo o que você falou pro outro, o outro devolve pro e aí a gente vai conseguindo chegar numa situação em que as pessoas estão tranquilas e se sentindo seguras para se falar frente a frente, assim, né? Então o fórum fica ali, a gente tem um mural onde tem um espaço de pauta de assembleia e também tem os pedidos de fórum. E aí os encaminhamentos do fórum também estão escritos ali. E essa terminologia é a terminologia que vocês usam lá? Fórum, assembleia, fórum, vocês usam, assembleia, isso é muito bacana, né? E a assembleia também, a mesa de assembleia também é uma comissão, então eles vão desenvolvendo essa habilidade de inscrever fala, de coordenar assembleia, de fazer ata. Muito bacana. E vocês estão convidados para ver uma assembleia, se vocês quiserem. Eu gostaria. Eu quero mesmo. Eu gostaria de verdade. Tá feito o convite. Queria, né? E a minha esposa vai ouvir isso aqui, ela com certeza vai querer. Legal, também. tá convidada também. Ela estava até falando, a gente estava até conversando antes, que ela sabia quem ia ser hoje, né? Ela falou, conversa direito lá. Conversa direito lá. Vamos lá, né? vamos marcar uma visita. Vamos marcar uma visita. E eu acho legal, só para encerrar agora, que senão nós vamos embora aqui. Eu queria primeiro fazer uma comparação. Tudo bem que vocês vão, né? Vai dar mais uma dica da minha personalidade, mas não sou só eu que faço essa comparação. A escola,
não sou só eu, existem caras, inclusive pensadores, eu não vou saber elencar, mas pessoas mais iluminadas do que eu, que já fizeram essa comparação da escola e do sistema penitenciário, né? A sala de aula é uma prisão, é uma cela, você tem o toque para sair da cela e para ir almoçar, para ir comer, depois tem o toque para voltar para a cela e tal. Eu adicionaria que um dos bens mais preciosos dentro tanto de uma prisão quanto de uma escola é a sua reputação. Então ela é muito importante, você tem que manter a sua reputação a todo momento, então você tem que seguir padrões, você tem que seguir um código de um livro não escrito lá. E eu vejo isso como uma coisa muito ruim. Como eu falei, eu sou tendencioso, mas não sou só eu que tenho essa ideia. Outras pessoas têm essa ideia e fazem essa mesma comparação. Eu queria só colocar isso aí. E ao passo que, do outro lado, como você está nos relatando, até a terminologia, eu vejo a escola como uma cidade e não como uma prisão, né? Até de todas as instâncias, tanto jurídica quanto executiva, os poderes públicos, né? Eu achei fantástico. E a última coisa que eu quero falar pra gente encerrar, você quer adicionar alguma coisa, não? Não, só pra eu encerrar. Tô adorando aqui. Eu adorei também. E o que eu acho mais legal da gente falar aqui, o principal, principalmente nos dias de hoje, a gente ouve tanto as pessoas falando, jogando palavras como democracia, né? E simplesmente vomitando as palavras sem entender muito bem o que elas significam, né? Não estou me excluindo disso, eu até me incluo nisso. E a gente prega tanto a mudança e o moralismo e tal, mas a gente tem muita gente que faz isso só por trás do Facebook e do Instagram, né? E continua tocando a vida como ela sempre tocou, sendo contraditória, né, com o que ela fala. Ao passo que pessoas como você estão realmente, pelo menos tentando fazer uma mudança estrutural, que eu pessoalmente acho essencial, acho que é muito necessária. Então, eu quero terminar dando meus parabéns, boa sorte. Obrigada. E eu desejo todo o sucesso para você e para os seus colegas, realmente, porque eu acho que são pessoas como vocês que que estão movendo o país para uma outra direção. Vou passar para todo mundo. Assim. Por favor, porque sinceramente o meu voto de verdade é esse. Eu faço os meus votos também, parabéns. Realmente é uma coisa excepcional que vocês fazem. Sim. Só pelo fato de vocês... Se fosse só fazer... Não, vamos tentar fazer uma coisa diferente, mas não é só isso, é muito além, né? Tipo, eles estão trazendo um modelo muito bacana. A gente viu o quão trabalhoso deve ser um negócio desse, né? Não, e como ela falou mesmo, isso pode ser reproduzido em outras escolas, outras instâncias, pode ser adequado, não é uma coisa fixa, né? Ela pode, de repente, uma outra comunidade funcionar de uma outra forma, mas com os mesmos conceitos. Então, cara, parabéns mesmo, muito bacana. Obrigada, gente. Obrigado por você vir aí. Valeu, adorei. Obrigada. Muito bacana. Valeu, Rafael. Certo. Aula encerrada. Aula encerrada. Classes in session, não tá mais em session. Então tá bom, valeu. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Meus queridos.